Bom dia, Paz seja convosco, amém? Hoje mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? E nós estamos estudando aquela revista cujo nome é Sentimentos que Aprisionam a Alma, que é esta revistinha aqui, né? E hoje nós vamos estar estudando a lição 2, que o tema hoje vai falar sobre ira, combustível para mágoas e ódios. E nós vamos estar lendo lá o livro de Efésios, capítulo 4, 26 ao 32. Está escrito assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então está escrito assim, olha só, como nós vamos falar, né, da ira, nós vamos falar que a ira é o combustível para mágoas e ódios. Constantemente somos surpreendidos por conflitos que ora são trazidos a nós sem prévio aviso, ora nós mesmos também provocamos, ainda que de modo inesperado, circunstanciais. Quando isso acontece, passamos a acreditar que pouco ou nada, algo ou alguém age ou funciona a contento, isso sem considerar o fato de que o que é adequado para uma pessoa pode não ser apropriado para outra. E isso é verdade, né? Nem sempre aquilo que é adequado para mim não é apropriado para outro ou vice-versa. Então, esta apreensão da realidade acaba por estressar-nos gradativamente. Assim, estressados, passamos a desempenhar nossas funções de modo cada vez mais inadequado dentro da sociedade na qual estamos inseridos, onde estamos incluídos. E esse cenário deflagra a crença de que tudo e todos são extremamente irritantes e irritáveis, de que podem provocar-nos a ira, que, se instigada pela mesma fonte, pode vir o quê? A transformar-se em ódio. Mas afinal, por que nós iramos? O que realmente é a ira? E quais são as causas, sintomas e consequências dessa emoção? E o que a Bíblia fala a respeito deste tema? Definição de raiva e ira e ódio. Embora sejam termos semelhantes, a raiva, a ira e o ódio são fenômenos distintos e muitas vezes independentes. A raiva, diferentemente da ira e do ódio, ela tem curtíssima duração. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Podemos vivenciar situações desagradáveis. Um pequeno corte no dedo. De repente a gente está ali, né, na cozinha, trabalhando, cortando alguns legumes ou uma carne. De repente a gente dá um cortezinho no dedo. Na hora dá uma raiva, né? Mas que raiva, cortei meu dedo. Filas assim, longas esperas em filas, algo que também deixa a gente um pouco com raiva. Trânsito caótico, também. Um serviço público de má qualidade, algo que nos deixa também com raiva. E outros, né, etc. aí, que nos levam a experimentar a raiva de forma passageira. São coisas assim que isso nos leva a ter uma raiva, mas ela é passageira, daqui a pouco a gente esquece. Mas sozinha, a raiva não tem o poder de atingir outras pessoas, isso é, né, verdade. Mas ela é também uma porta que se abre à evolução de outras emoções,
Contudo, se não contida, ela poderá causar danos. É verdade, né? Então, se não conter a raiva ali, ela vai causar danos. E o problema está o quê? Na não resolução da raiva. Não conseguiu resolver, né? A raiva, pois em evoluindo, quer dizer, ela evoluindo, ela vai se transformar em quê? Em uma ira. E agora nós vamos falar um pouquinho da ira. A ira, ela pode ser analisada em diferentes perspectivas, embora possa ser caracterizada como o início do ódio. A ira é a raiva não expurgada, quer dizer, é a ira que não foi expulsada, eliminada. A ira, apesar de intensa e perigosa, de modo geral tem curta duração e, assim como a raiva, se não for expulsada ou controlada, poderá causar severos danos físicos e emocionais ao indivíduo, né, à pessoa. No entanto, essa emoção, se não controlada, pode tornar-se destrutiva, trazendo grandes prejuízos para o indivíduo. Então, a ira, ela pode transformar-se em ações de violência verbal ou física contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas. Verdade, né? Aquela violência verbal, às vezes dói mais do que até um tapa. A pessoa né, agride com palavras de ofensas que machucam. Então, a pessoa, quando ela está irada, e ela fala essas palavras, né? Palavras de ofensas, então ela ofende, ela machuca a outra pessoa e fisicamente. Então, a ira, ela pode ser caracterizada por uma crise de aversão ou fúria em relação a algo ou a alguém que continuamente nos cause prejuízo ou que represente uma ameaça para nós, para a nossa família, para a vida profissional, para a religião, para a política, etc. Então, um exemplo aqui. Em Mateus 21:13, Jesus aqui, ele sentiu-se irado quando ele entrou no templo de adoração e notou ali uma aglomeração de cambistas e compradores. Olha só, então o que Jesus fez? Quando ele chegou ali, ele não gostou, ele ficou indignado, ele não gostou do que ele viu. Então, ele expulsou, ele derrubou aquelas mesas, as cadeiras, e ele bradou. Olha o que Jesus falou. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, Jesus ali não gostou das atitudes daqueles homens, né, vendendo, comprando, e ele logo falou, né, que a casa dele era a casa de oração. Então, ele não gostou das atitudes daquelas pessoas, ele ficou, né, com aquela situação, ele ficou indignado com aquela situação. Mas em Efésios, capítulo 4 e 26, o apóstolo Paulo, ele diz assim: irai-vos. A gente, né, leu esse versículo ali. No mesmo versículo, ele completa a sua instrução: e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Esse versículo nos alerta a quando irarmos em determinada situação, ela não nos faça pecar. Como vimos no exemplo de Jesus ali. Jesus irou, mas não pecou. Paulo está dizendo que é normal ficarmos irados em certas ocasiões, mas nós não devemos continuar irados quando o sol se pôr, ou seja, quando o dia terminar. Isso quer dizer que, embora tenhamos ira em certos momentos, não devemos conservar a ira em nosso coração e deixá-la dominar nossa mente, a ponto de termos atitudes precipitadas e impensadas, que podem até causar tragédias, que vai nos levar a pecar. Isso é verdade. Então, ele está falando aqui: quando estivermos irados, não pequemos, mas possamos resolver a situação à luz do quê? Das Escrituras, à luz da Bíblia, e quando antes possível, antes que se ponha o sol. Então ele está falando: não vá dormir irado.
tenta resolver essa situação antes que ela piore, né? Então, antes que ela passe a ser um ódio. Então, no versículo 27, o apóstolo Paulo continua dizendo: e não dê lugar ao diabo. Isso significa que o diabo procurará a todo custo transformar a indignação, a sua ira, em um comportamento pecaminoso, como, por exemplo, o ódio e a mágoa, criando assim uma barreira ao perdão. Quando optamos por responder ao mal com mal, tais emoções enraizam-se em nossa mente e coração, né? E no coração, causando-nos angústias debilitantes. Nós nunca devemos seguir na contramão dos desígnios de Deus. Não é verdade? Porque nós temos o quê? Vencer o mal com o bem. Nós temos que vencer o mal com amor, não o mal com o mal. Nós temos que vencer o mal com o bem, com amor. Num livro que eu li, que eu estava lendo aqui, eu li uma frase muito interessante. Olha só essa frase. A cada minuto que passamos irados, perdemos 60 felizes segundos. Interessante, né? Essa frase para a gente pensar. O ódio, olha só o ódio. Dos 3 sentimentos, o ódio é o pior, diferentemente da raiva e da ira. O ódio pode perdurar por toda a vida. Então, o ódio não é passageiro. Caso não seja resolvido, ele fica cristalizado, ele fica venenoso. Olha o ódio. Com a passagem do tempo, ele é alimentado pelo tempo. O ódio ele é alimentado pelo tempo, pelas noites o quê? De ira que a gente fica, que se sobrepõe uma à outra durante a vida. Olha só. Então, assim ele promove o quê? A dor. O ódio promove a dor no sentido mais amplo, causando transtornos de personalidades e bloqueios emocionais e espirituais, surgimentos de doenças psicossomáticas. Olha o que o ódio faz com o ser humano. Então, Jesus, em momento algum da sua vida, ele abrigou o ódio em seu coração, apesar de episódios de raiva, de ira, não é verdade? Que ele passou. O mestre ele foi um exemplo de mansidão e coração perdoador. A Bíblia apresenta-nos 2 antídotos contra a ira e o ódio, que é o amor e o perdão. O amor e o perdão são as grandes armas espirituais de que dispomos para combater a ira, o ódio e o sentimento de vingança. O cristão que anda na presença de Deus, ele consegue vencer as emoções negativas, pois ele nos garante a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 8,37. Amém? E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco minha vida e meu coração inteiramente diante de Ti e peço para que o Senhor venha acalmar meu coração, toma conta dos meus pensamentos e sentimentos e que haja em mim somente o que for do Teu agrado. Que todos os problemas que a raiva e a ira causam, que todo sentimento contrário saia da minha vida em nome de Jesus. E que o Senhor possa dar-me o bálsamo da tua mansidão. Amém. Deus vos abençoe.